Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a Camila Sloboda, eu sou médica veterinária, sou bióloga e sou funcionária pública já fazem 8 anos. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um conceito pouco entendido, mas muito visto por aí, que é o conceito de vigilância. A vigilância é um departamento do Ministério da Saúde e ela faz o apanhado dos dados relativos à saúde de todo o território brasileiro. A gente pode dividir essa vigilância em termos ambientais, vigilância ambiental, portanto, vigilância sanitária, relativo aos produtos também, e vigilância em saúde, onde trabalham médicos, veterinários e outros profissionais para que seja analisado sistematicamente as questões de saúde de todo o território brasileiro. Bom, dizendo assim em termos teóricos, o que significa fazer uma vigilância? É monitorar, é coletar os dados especificamente de cada unidade de saúde e também tratar esses dados de acordo com o contexto onde eles estão acontecendo. Por exemplo, uma população dá uma quantidade de casos de certas ocorrências em saúde e esses dados eles geram uma listagem que pode ser analisada. Essa análise acontece através da organização desses casos, ou historicamente em datas, ou regionalmente por endereços, e todo esse tratamento, né? O que é feito com essas informações gera um contexto específico e esse contexto vai então determinar algumas prevenções e também algumas ações programáticas, né? Quando a gente consegue então definir ações para o futuro com a utilização de dados do passado. Bom, uma referência conta para nós que essa vigilância nos termos de saúde pública é a coleta, a compilação e a análise contínua e sistemática dos dados para fins da saúde pública, para gerar saúde, para que a sanidade seja aumentada e então a disseminação oportuna em determinadas oportunidades desse contexto já trabalhado, como uma espécie de informatização em saúde para os fins de avaliação e que ocorra a geração de respostas positivas dentro da saúde regional de uma determinada época para toda a população. Se necessário, a gente pode então dividir essas ações em alguns verbos, né? Por exemplo, a gente tem todo o trabalho e de coletar e aí distribuir, né, esses dados, e essa distribuição acontece de acordo com faixa etária, com gênero, com população, com local, né? Então essa análise e esse tratamento, como é mexido com os dados em saúde pública, leva a uma interpretação. Por exemplo, aquela população tem essa endemia acontecendo de acordo com os casos que as unidades de saúde dessa população nos dá. Então a gente consegue contextualizar de acordo com as ocorrências. E a partir dessa contextualização, a gente tem uma facilitação de organização das ações necessárias, inclusive para que ocorra a redução dos casos de doenças em determinados espaços ou em determinadas épocas, para que a gente consiga reverter a situação de um surto, para que a gente consiga diminuir a ocorrência de doenças nessa população em específico. Às vezes, o que é que acontece? Falta a sistematização, falta o entendimento que é necessário recursos tecnológicos, nós precisamos saber trabalhar esses dados para conseguir proceder com a vigilância em específico. A vigilância que é então um apanhado geral, uma visualização do momento em específico e também a manipulação das ações de uma visão superiorizada, porque a gente tem a ideia de vigilância, essa de observação,
essa de monitoramento, essa de vigilar mesmo, de saber o que está acontecendo, de saber o que já aconteceu, para conseguir controlar o que acontecerá. Então, é um poder preditivo, é uma ação de controle, é principalmente o aumento da nossa capacidade preventiva, né? Porque se a gente sabe que essa população está crescendo desta forma e que as doenças têm alguns fatores que predispõem à ocorrência, então a gente pode cruzar essas informações para determinar que nessa população que cresce não haja um crescimento também de uma doença. Então, é a comparação, as ideias de proporcionalidade, né? Quanto maior a população, menor deve ser a doença. Isso é um dos pilares da vigilância, que tem como a sua missão diminuir a incidência das doenças. Mas então a nossa missão é diminuir a incidência das doenças. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer uma vigilância reativa, quando nós reagimos a alguns fatores observados e comprovados. Esses fatores podem ser o aumento do caso das doenças, ou essa vigilância especificamente pode ser proativa, quando ela acontece antes mesmo da ocorrência desses dados, né? Então a gente pode prever e a gente pode imaginar a maneira de agir antes que ocorra a incidência dos dados. Os dados, eles estão lá para serem analisados. E no caso das doenças, eles estão lá para serem reduzidos. Porque a gente gosta daquela ideia de chegar ao estágio de não haver doença acometendo certas populações. Então, a gente vai fazer a vigilância proativa e não apenas a reativa. A reativa é o que se chama de tratamento. Por exemplo, há uma incidência muito elevada de casos de gripe, ou seja, essa população está suscetível de um tratamento, mas a gripe já aconteceu, já gerou alguns dados para nós. E no caso da vigilância proativa, ela vai observar a população e vai verificar a maneira de prevenir a gripe para que não ocorra nenhum doente. Então, existem essas duas formas de vigilância, na qual nós preferimos reduzir o caso de ocorrência, então a proativa vem ser a mais incentivada no momento. Por quê? Um momento de melhor detecção das doenças nos dá um panorama mais definível para que nós consigamos nos mover atuando como controladores de doença. Essa compilação dos dados de uma maneira efetiva e eficaz, ela nos dá uma rapidez de resposta. E a gente pode responder à doença com um tratamento ou com uma prevenção de uma maneira mais rápida e mais válida. Como que a gente consegue chegar nesse patamar de resposta rápida, fazendo um alerta precoce, definindo o mapeamento dos riscos e das vulnerabilidades de certa população e também fazendo a comunicação entre os setores, porque muitas vezes é necessário retirar os dados da vigilância ambiental ou da vigilância de zoonoses para atuar com uma vigilância proativa na saúde humana. Então, o que a gente chama isso de integração setorial? Por isso que é tão interessante que os departamentos dentro da saúde conversem com frequência e mantenham as suas conversas atualizadas. Isso só nos dá um poder de previsibilidade maior e também uma prevenção das doenças antes que elas venham a acontecer. E então a gente consegue definir uma matriz, né, que é um quadro ou uma imagem
do processo todo acontecendo e funcionando. Ou seja, como num ciclo de um crescimento, quando a gente aumenta o nosso poder de ação e esse poder de ação vem a se tornar uma programação para que nos anos subsequentes essas ações continuem a ser efetivas e eficazes, reduzindo então o número de doenças, de endemias, de epidemias, de surtos, sejam elas enfermidades ambientais ou zoonóticas ou apenas da saúde humana. Como que a gente faz isso? Primeiramente, explicando todos os fatores envolvidos no crescimento desse processo saúde e doença. A partir daí, a gente tem uma detecção, a gente tem uma identificação da nossa fonte de problemas. A gente consegue verificar e visualizar nitidamente esses problemas como eles são, onde eles ocorrem. Né? A partir dessas definições, a gente consegue delinear ou descrever certas normas e certas regras para este ciclo ou para essas ocorrências, como elas ocorrem como leis específicas. A partir dessas leis, nós vamos atuar ativamente na imposição e na afirmação repetidamente dessas leis, verificando que elas sempre têm o mesmo padrão e essas repetições nos dá um poder tático operacional, porque a gente já sabe como vai agir, então a gente já consegue definir o nosso controle. E a partir das definições de controle, a vigilância tem um passo subsequente que é o da estratégia para que haja a redução. Ou seja, a gente consegue definir, a gente consegue identificar, a gente tem um objetivo que é o de normatizar. A partir das aplicações dessas normas, nós temos nossas táticas operacionais. A partir de então, nós fazemos o planejamento para o futuro, para que lá naqueles anos mais à frente, até 2025, por exemplo, a gente consiga visualizar a redução ou até a erradicação de certas doenças no território brasileiro. Isso se chama PES, Planejamento Estratégico Situacional, porque esta matriz, digamos assim, esse quadro onde ocorre a explicação, a normatização, a tática em detalhes e a nossa estratégia futura, esse quadro ele pode ser aplicado em diversas e específicas doenças, não sendo um detalhe de uma só situação, ou seja, ele é situacional, ele é amplamente aplicável dependendo da ocorrência e dependendo da necessidade que venha a ter o Ministério da Saúde. Nesse PES, a gente pode definir as nossas forças, como que nós agimos, quais são os recursos humanos necessários. Nós podemos ver também uma oportunidade, ou seja, a maneira de testabilidade, uma oportunidade de agir, um momento ou uma situacional ou uma situação onde todo esse processo venha a ser adequado, né? Então, essa oportunidade é a detecção de uma doença em certa população. Aí a gente vai observar também as nossas fraquezas. Como é que nós vamos visualizar esse problema? Se ele existe de verdade ou se é comprovado de certa forma, a gente consegue também definir, além das nossas forças, além da oportunidade, os nossos pontos fracos. Onde que nós estamos escorregando? Onde que nós estamos deixando a coisa ir mal? Né? Então, existe também a necessidade de auto-vigilar-se e, então, auto-avaliar-se. A partir da definição dos pontos fracos, nós vamos ver também onde nós podemos ser atacados
ouvir a ser o nosso ponto crucial, a nossa ameaça. Qual é a nossa ameaça no caso do Covid? O fato de ser um vírus altamente disseminado e que, num momento onde os transportes entre várias regiões mundiais ocorrem, esse vírus então consegue um transporte muito mais rápido. Ele é um vetor simples, ou seja, ele é repassado pelo ar, né? Quando alguém espirra, assim como a gripe. Então é uma ameaça. Sim, nós já podemos definir como uma ameaça, ou seja, a gente pode colocar na balança as nossas forças, a nossa oportunidade de ação contra os nossos pontos fracos e contra o peso da ameaça. Essa é a primeira etapa para definir a nossa situação dentro de um contexto de vigilância em saúde. Como que nós vamos nos posicionar frente a uma ameaça, né? E aí, a partir de então, a segunda etapa passa a ser a definição dos nossos objetivos. Como que nós estrategicamente vamos reduzir essa ameaça? Como a gente vai chegar nessa população? Como que nós vamos tratar essa doença? Como que nós vamos verificar o nosso resultado positivo de atuação, de redução de incidência dessa doença? Ou seja, é necessário traçar um plano e dessa programação sai aí o nosso terceiro passo na contextualização de um plano, né? O terceiro passo vem a ser o monitoramento e avaliação desse plano frente ao contexto real de que o que acontece pode ser reduzido. A partir de então, geram certos cálculos, ou seja, a quantidade total de doentes, a quantidade total de possíveis doentes no futuro, a nossa ação e então verificar o cálculo de redução, né? Menos o que a gente já fez para que haja realmente uma invalidação da doença, para que a gente chegue a zero. Ou seja, tem 4 casos, nós tratamos 3, então agora nós só temos um caso. Então, esse cálculo é necessário e sempre em vista do progresso, a matemática é bem-vinda, a gente consegue sistematizar tudo isso em programas para que haja realmente a erradicação das doenças, né? E esse protocolo do passo 1, do passo 2, do passo 3, ele antecede o resultado final, né? E ele pode vir a ser realmente oficializado como uma política pública de saúde. Então é por isso que o vigilante age. Ele age para que sejam geradas programas, para que sejam políticas de saúde especificadas para que os governantes façam uso dessas políticas já prontas e já comprovadamente eficazes. Ou seja, cada caso gera um resultado e esse resultado pode ser amplificado, ele pode ser repetido para que haja sucesso no contexto geral, inclusive no contexto político de um país como o Brasil. E isso tudo entra dentro de uma lógica, né? A gente tem uma lógica que se chama modelo prático, ou uma política pública pode ser um modelo prático. Por quê? Nós fazemos definições, nós definimos competências, nós traçamos atividades e essas atividades, elas são geradas e depois elas são lideradas por gestores. Então, os gestores conseguem, através de certos recursos e seus materiais, seus insumos, fazer o acompanhamento da situação e o progresso da situação também. Nisso estão envolvidos os laboratórios, as educações, né, a educação sanitária, para que a gente consiga repassar isso para a população, tanto a população em sua infância, como em seu desenvolvimento, quanto a população de idosos, devem continuar a receber educação sanitária, porque a saúde, ela utiliza a educação como uma ferramenta de progresso, para aumentar o seu sucesso, para aumentar a sua otimização.
né? E aí, nós constantemente temos que fazer a avaliação desses produtos utilizados e também dos produtos gerados, que são os indicadores de bem-estar, os indicadores de saúde. Eles são números concretos que correspondem à realidade de uma população quantitativamente dentro de seu território. Então, a gente consegue acessar esses indicadores, por exemplo, definindo um ano específico. Em 2018, os indicadores da saúde foram tais para a tuberculose, a febre maculosa, a febre amarela, a dengue, a zika. Nós podemos também encontrar indicadores neste ano específico de 2018 para a raiva, para a coqueluche. Esses indicadores são os nossos dados. E esses dados são concretos porque eles fazem parte de séries históricas. Eles correspondem ao real acontecimento daquelas enfermidades em determinado tempo. E a gente gera, então, uma condição de exercer ou influenciar os impactos. Sempre trazendo aquela ideia de que uma população saudável é uma população sem os impactos da doença. Ou nós reduzirmos o impacto, nós geramos uma população saudável, que é onde nós queremos chegar, certo? Então, o que acontece? Existe um componente que são os pacientes humanos que são atendidos pelo SUS, ok? O subcomponente é a especificidade. No caso de pacientes com esporotricose, foram 84 casos de pacientes felinos, mas o componente primário foi influenciado, ou seja, o aumento dos casos felinos refletiu um aumento dos casos humanos. No caso de haver esse aumento, precisa ter uma sinalização para uma vigilância epidemiológica acontecer, para que não seja uma epidemia de esporotricose. E aí, como é que a gente faz essa epidemia dos felinos se reduzirem? Através do acompanhamento, dos exames laboratoriais, né? Uma mobilização social também precisa ser feita, né? A sociedade precisa agir monitorando esses gatos para que não haja disseminação da esporotricose. A partir daí, a gente tem um produto a ser avaliado, que é a quantidade de casos, para que reverta a situação de sobrepeso em cima do SUS. Né? Que a gente sempre quer aliviar, que a gente quer avaliar o desempenho do SUS, e essa redução dos casos nos animais vai levar a um descarrego dos casos no SUS. Não haverá mais casos no SUS e aí o SUS pode voltar sua dedicação e seus esforços para outros casos, resolvendo, por exemplo, múltiplas questões ao mesmo tempo. E nós podemos, a partir dessas ações de prevenção no SUS, chegar a um estado de referencial teórico ou um caso positivo ou um caso de sucesso no SUS com o controle da esporotricose em determinada data, em determinado estado do país. É lógico? Sim, mas não é tão simples assim. Nós precisamos falar especificamente da gestão de uma vigilância epidemiológica. Cada município, cada secretaria, seja ela estadual ou municipal de saúde, tem em seu setor a vigilância epidemiológica. Essa parte da saúde faz o quê? Classifica áreas de risco através da coleta dos casos das UBSs e das unidades de saúde da família e das unidades mistas. Nos casos mais específicos, a vigilância epidemiológica é responsável por localizar um local de possível infecção, da onde saiu o primeiro caso, definir, no caso, a fonte dessas infecções, e a vigilância epidemiológica também é responsável por atuar notificando os casos de uma maneira geral para a Secretaria de Saúde. Ou seja,
quando é que ocorre uma mobilização onde alguns atores importantes fazem a sua função? Quando um setor conversa com o outro. O que é necessário para ver o trabalho progressivo e futurístico de maneira positiva para as vigilâncias? É necessária uma mobilização social. Por quê? O profissional precisa acessar um sistema, ele precisa saber como coletar os dados, e esse profissional precisa estar amparado por uma equipe capacitada. E essa equipe capacitada precisa fazer uso de dispositivos para registrar os pacientes. E esses dispositivos precisam ser atuais, precisam ser modernos e tecnologicamente avançados. Esses dispositivos precisam ser fáceis e rápidos. E então, esses prontuários ou esses registros, eles precisam estar compilados, eles precisam estar apenas em um local, como num grande banco de dados. Muitas vezes, esse banco de dados é construído através de entrevistas com os pacientes, porque é necessário a troca de informações relativos ao histórico, relativo à memória desses pacientes, então precisa ter uma grande história oral com esses pacientes, e isso só é conseguido através de uma espécie de entrevista, onde o enfermeiro, o médico faz perguntas para o paciente e o paciente se responsabiliza por respondê-lo com a verdade. Né? Então, muitas vezes nós precisamos investigar a família, nós precisamos conhecer a prática e o histórico desses habitantes em determinada região, né? Então, essa contextualização social é necessária. E para que haja realmente a visita, para que haja essa entrevista, para que haja esse registro de dados, é necessário um veículo e a partir daí a gente consegue então fazer o transporte de uma equipe de controle, né, até o local de vigilância, para que essa vigilância realmente aconteça. Então, são vários fatores, várias necessidades, não passa apenas pelo recurso profissional, mas sim pelo recurso material e também pela veiculação desse pessoal, dessa equipe que é formada em partes para ir até o local e realizar essa vigilância. O que se oferta a partir da definição dos serviços de vigilância? A gente pode saber de uma classificação das áreas e fazer um mapa dos riscos, né? A gente pode traçar esse mapa e, inclusive, verificar onde a ocorrência acontecerá. Essa prevenção é o nosso ponto mais forte, é o nosso ponto principal. E aí a gente pode fazer a alimentação de um sistema com dados verazes, com fatos, e a gente pode também fazer a predição dos deslocamentos. Ou seja, de uma população, essa doença pode ir para outra. E esse deslocamento, ele deve ser previsto, ele deve ser predito antes pelas equipes de vigilância para que haja as ações de prevenção nessa segunda população para onde a doença pode estar se deslocando. Então, é também feito a busca ativa dos casos, a coleta de novos casos e a análise da presença de fatores predisponentes, ou seja, presença de vetor, vulnerabilidade social ou risco ambiental da ocorrência, né? Com esses resultados, a gente consegue gerar uma história, e uma história com um final feliz, que é a não ocorrência das doenças. A partir de gerar essa história, a gente tem o nosso resultado mais esperado, né? A identificação do momento oportuno para a intervenção também é um diferencial, também é um ponto positivo que vem a ser incentivado. Por quê? Porque não é sempre que as doenças estão circulando. Às vezes, uma gripe precisa de uma temperatura baixa. A temperatura baixa é verificada no inverno. Então, o inverno é um momento oportuno para a intervenção? Sim, mas a hora da educação para que as pessoas saibam como agir no inverno é o verão. Então, existem momentos específicos, né? As pessoas dizem, para tudo tem seu tempo. E para nós também, nós da vigilância. Nós fazemos
a definição de momentos especiais onde cada ação é mais adequada. E a gente faz também casos aleatórios se tornarem fontes de informações importantes para que a gente consiga, né, fazer a definição dos locais de possível infecções, que são a primeira fonte de ocorrência, né? Aí, o que a gente faz? Define os reflexos para o futuro e a gente pode até fazer uma predição relacionada à saúde daquele povo ou daquela região naquele momento e daí para frente. A gente consegue então fazer o design epidemiológico de alguma população. E esse design é um perfil, como se comporta com relação à ocorrência de doenças tais bairros. Como se comportam com relação à ocorrência de enfermidades tais municípios. Para isso, é importante que haja uma série de profissionais conversando e trocando ideias e informações. Muitas pessoas se perguntam, né? Mas por quê? É porque realmente nós lidamos com fatores ambientais, fatores humanos e fatores animais. Então, se o biólogo não souber como está a ecologia daquela floresta, ele pode errar na transmissão de ações preventivas para a dengue naquele momento onde ocorre muitas chuvas. Com isso, acontece o aumento do caso de incidências de vetores, como os mosquitos. E esses mosquitos podem carregar, inclusive, os vírus da febre amarela, para que haja o aumento de doentes com febre amarela nos postos de saúde do SUS. Então, é uma ampla gama de fatores que fazem a diferença na questão de atendimentos dos pacientes do SUS. As enfermeiras estão sobrecarregadas, elas precisam ser aliviadas por ações preventivas realizadas por veterinários, por biólogos, ou seja, a saúde única é uma grande sombrinha que nos protege de uma grande tempestade que pode ocorrer. Eu digo por quê? Porque uma sombrinha, ela protege um espaço grande. Não só ficam os pacientes naquele local protegido que é seco, né, no caso de uma chuva, digamos assim, quanto estão os animais também, que estão protegidos por ações preventivas. E o ambiente, então, a natureza responde de uma maneira positiva, sem ser um fator de transmissão das doenças, né? Então a gente lida com surtos ou situações que ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo e concomitantemente no mesmo local. Então é interessante que entenda-se a importância desse conceito de saúde única, porque nós sozinhos, apenas os médicos, não conseguem controlar doenças que são de transmissão ambiental. Então, é necessário uma interdisciplinaridade, uma intercomunicação entre os setores. No futuro planetário, nós vemos a nossa Terra sofrer com o cenário do aquecimento global. Né? Isso estava previsto desde 1990 e devido à poluição, devido às questões das ações humanas na Terra, o nosso clima vem a aumentar. Com o derretimento das calotas, o ciclo da água é afetado e com esse ciclo afetado, as temperaturas não obedecem às estações de ano e chove mais, acumula-se mais água. Essa água pode trazer doenças de vetor hídrico, né, como a leptospirose, como a cólera. Então a gente consegue imaginar um futuro planetário. O que nós veremos nas notícias, né? As questões das desigualdades aumentando, porque tanto a população mais em situação de subdesenvolvimento tende a piorar, quanto a população de desenvolvimento tende a diminuir sua quantidade. Os ricos, muito ricos, são menores em quantidade. E os pobres, muito pobres, são menores em condições de subsistência. Com isso, a gente precisa avaliar esse número de 75% de todas as doenças serem iniciadas em algum organismo animal, né? Alguma espécie ou micro-organismo. Né?
alguma espécie diferente da Homo sapiens. 75% dessas doenças acontecem em seres que não são os humanos. E essas mudanças com o futuro, essas mudanças climáticas vão acarretar desordens energéticas, né, relações de energia, e o clima com a poluição elevada vai refletir numa adaptação mais premente e mais necessária para a população humana. Então, por isso a gente precisa agir nesse número de 75% para, inclusive, fazer um monitoramento mais efetivo e reduzir a quantidade de doenças que a gente pode sofrer no futuro. Por quê? Porque o clima está em mudança, nada mais justo que os seres humanos aprendam a se adaptar de uma maneira mais efetiva e mais progressiva para que nós consigamos nos defender das doenças que virão. Alguns progressos que podem ser oriundos da vigilância participativa é uma detecção precoce e o trabalho digital dessas informações que podem acontecer em todos os cantos do mundo, né? Então a gente tem hoje a internet, que é uma ampla rede que faz com que a informação saia de um local muito distante e chegue num local bastante habitado para que haja o tratamento dessas informações e que o plano para que o protocolo em um lugar seja também efetivo em outro continente, em outro país, né? Em outra região mais afastada. Com isso a gente consegue prevenir as doenças mundiais. Ainda falando sobre a degradação ambiental oriunda das relações energéticas de clima, né? A gente tem aí o problema natural que ocorre com a transmissão das doenças veiculadas por animais, né? Por exemplo, a malária, a dengue, a zika, a chikungunya e o hantavírus, e a gente tem uma contaminação e uma diminuição da qualidade do nosso ar. E isso pode levar a uma série de alergias, ao aumento dos casos de asma. E aí a gente tem também o excesso de chuvas. Com excesso de chuvas, a gente tem a terra ficando mais mole, então acontecem desastres ambientais, acontece o desabamento, né, de certas florestas, o desabamento de montes, de montanhas, né? A terra vem lá de cima, vai para baixo, e isso gera também o problema da transmissão, porque a matéria orgânica em movimento pode ocasionar uma liberação de um micro-organismo, né? E aí a gente tem aquelas coleções hídricas muito grandes, e ali pode ter cólera, também pode ter um campylobacter, né? Com todos esses problemas acontecendo, não é raro que haja um aumento das necessidades em saúde mental, né? Porque a gente sabe que os números de depressões, os números de suicídios, né? A ansiedade vem a se tornar uma doença importante no nosso século 21, né? E aí também ocorre que o solo se torna, digamos assim, infértil e a produção de alimentos vem a sofrer, e num último momento a gente vê casos de desnutrição. Então, tudo isso vem em decorrência dessas mudanças ambientais que estão previstas. Com a ocorrência da desqualificação de certos terrenos, o que acontece? O homem migra, o homem sai de um lugar pior em esperança de conseguir uma melhor qualidade de vida, em esperança de conseguir uma vida mais próspera para sua família. E essa migração também pode predispor à ocorrência de doenças. Migrações que podem ser, inclusive, modelos para que a gente possa entender a ocorrência de certas epidemias. Por exemplo, o Covid. Não houve a saída do vírus de uma população animal até que chegasse ao seu hospedeiro final, o ser humano? Então, houve ali um spillover, houve ali uma adaptação genética para que esse vírus conseguisse infectar os humanos e se disseminar de uma maneira tão mundial, tão global como foi vista a partir de 2019. Né? E aí, para o futuro, como que a gente
pode controlar melhor essas pandemias que podem acontecer de uma maneira menos significativa para a população humana. A gente não quer chegar a perder milhões de pessoas, né? A gente não quer chegar a esse ponto de precisar fazer lockdown, usar máscara, usar álcool em gel. A gente precisa agir de uma maneira precoce. E a gente só vai agir de uma maneira precoce se a gente conseguir fazer a vigilância. E essa vigilância, tanto ativamente, quando os profissionais vão a campo fazer a procura de novos casos acontecendo, quanto vigilância passiva, quando há o tratamento em escritório dos dados coletados. E também a geração de protocolos, a evolução desses protocolos para políticas públicas, né? Precisa ter um entendimento dessa importância da vigilância. E é por isso também que eu venho, né, através dessa videoaula, chamar a atenção para caso do conceito de vigilância, para que ocorra o entendimento do que ele é e como nós podemos aproveitá-lo e como nós podemos nos beneficiar desse entendimento do conceito de vigilância em saúde, para que a gente consiga melhorar a nossa situação dentro de um futuro epidemiológico, né? A gente sabe que na história da humanidade ocorreram várias doenças muito nefastas, muito prejudiciais, como a varíola, como a peste bubônica, como o Covid, né? E a gente quer um futuro sem doença, sem necessidade de lockdown, né? Então, é necessário que haja a participação do cidadão através da transmissão desse conhecimento, porque é uma abordagem colaborativa que acontece, né? A doença não pode ficar dentro da sua casa sem você fazer um exame, sem você fazer uma notificação, sem essa notificação encontrar a sua secretaria, né, que é o seu banco de dados, e que sem que essa notificação gere uma ação de prevenção para que não haja transmissão dessa doença, né? Então acontece o quê? Neste momento, o reconhecimento do papel fundamental dos cidadãos no cumprimento das ações de monitoramento, né, para que haja o controle das doenças. Tá? E a gente leva em consideração um contexto holístico, onde tudo faz diferença. Tudo pode ser uma informação bastante referente e bastante considerável no caso das doenças, não é? Então a gente não deve levar em consideração só aquele caso super conhecido, que é o caso da contaminação fúngica por criptosporose das aves. A gente precisa avaliar em que ambiente essas aves estão. Por que esse fungo veio a se tornar um super fungo? Por que essa bactéria veio a se tornar uma superbactéria? A gente precisa avaliar todos os fatores num contexto holístico, né? Então, às vezes, a medicina tradicional, ela precisa perder essa característica tradicional e ser alternativa, para que a gente consiga visualizar uma outra perspectiva. Às vezes as pessoas conseguem tratamento com florais, não é? Com acupuntura. A medicina, ela tem várias áreas e elas devem agir em conjunto para que haja realmente a redução das doenças e o aumento da qualidade de vida dos humanos, dos animais e do nosso ambiente. Para isso, as redes sociais, elas precisam ser usadas, elas estão aí a nosso alcance. Plataforma digital precisa ser um local onde as pessoas façam consultas de dados verazes e de dados realmente importantes para as suas vidas, né? Então, os aplicativos móveis também, todo mundo com seu celular pode contribuir, né, para essa rede de saúde acontecer de uma maneira mais efetiva e que a gente consiga evoluir as áreas de vigilância. Para que haja então uma saúde política, é necessário o apoio de um povo assim bastante conhecido no nosso Brasil, que são os políticos. Eles devem promover o Ministério da Saúde e eles devem também fazer a gestão da assistência à saúde. Eles precisam saber como o povo está sendo atendido em seus vários órgãos, né? E com isso, a política age também fazendo regulação das ações, ou seja, excluindo ações que não fazem mais sentido num contexto contemporâneo,
Fazia sentido em 1970, fazia sentido em 1980 controlar a AIDS. Hoje, essa ação em saúde não é mais necessária. Hoje, a gente precisa regular, a gente precisa aumentar, engurgitar as ações em saúde contra o Covid, contra a gripe, contra a febre maculosa, né? Então, a gente precisa definir a ação de vigilância em saúde também através do poder político, através do poder executivo. Então, todos os atores, sendo na Câmara Municipal de Vereadores, eles precisam estar conhecendo essas questões de vigilância, porque também fazem parte da cidadania. O que é, no caso, a saúde pública das populações? É a geração de relatórios de alerta, é ser feito um gerenciamento desses relatórios, para que haja um monitoramento dos casos. Precisa haver uma análise conjuntiva, né? Precisa ser traçada uma conjuntura da situação, precisa ter assim a descrição da situação de uma maneira compreensível e também facilmente entendida, e precisa ter uma análise da tendência, do que pode influenciar esses números, né? A partir da geração de um prospecto, a gente tira daí um projeto bem analisado para que haja digamos assim, um projeto que é a mesma coisa que um plano, uma avaliação. Precisa ter essa incorporação desse projeto. Precisa ser missão de cada profissional o mesmo projeto, para que a coisa ande em conjunto, como um carro-chefe grande e bem mobilizado, né? A decisão deve acontecer pela avaliação das evidências, né? Essas evidências são os nossos guidelines, que são guias, né? A gente consegue visualizar o progresso através de certos guias, né? Que são os indicadores de saúde, e precisa ver a qualidade informativa, para que a população seja retroalimentada com ações de progresso para serem exercidas a partir do tratamento dos dados das unidades de saúde. Bem? Então é muito interessante que os projetos, essas avaliações, esses planejamentos aconteçam. Um ambiente operacional saudável é um ambiente onde um gestor de saúde trata das informações junto com os profissionais da saúde e que esses profissionais repassem essas informações para os conselheiros de saúde e que os conselhos de saúde cheguem à população com uma informação resultante, efetiva e eficaz que gere progresso para a não ocorrência das doenças, né? As ferramentas estão também disponíveis junto com a internet, então a gente pode alimentar esse banco de dados com ensaios clínicos, com artigos científicos, com protocolos de regulação, né? A gente pode definir os nossos planos e escrevê-los, repassá-los, né? A gente consegue fazer então uma geração de dados estatísticos, né? Uma modelagem estatística. A partir dessa modelagem estatística, a gente faz uma análise de compatibilidade espacial com a estatística, né? A gente vê se essa estatística dessa doença é compatível com esse espaço regional, com esse território, e a partir daí a gente traz para nós os indicadores para a gente conseguir trabalhar a realidade, para a gente conseguir trabalhar com números e definir metas, né? Tudo isso se utilizando de data mining e programas de computador avançados, né? Data warehouse, né? Que são ferramentas que nos dão rapidez, né, que nos dão digamos assim, liberdade para os cálculos de uma maneira que não há a dificuldade. Então, lembrando, né, que as vigilâncias podem ser proativas, ativas, passivas e participativa. Elas precisam ter esses 4 pilares, né, para crescer. Tendo como referência a Organização Mundial da Saúde, a gente diz que uma vigilância bem feita é um estudo epidemiológico
de uma enfermidade considerada como um processo dinâmico, que abrange a ecologia dos agentes infecciosos, o hospedeiro em si, os reservatórios e os vetores, assim como os complexos mecanismos que intervêm na propagação da infecção e a extensão com que essa disseminação ocorre. Então, a partir da vigilância sanitária, atuando em casos humanos, fazendo também contato com a vigilância de zoonoses, demonstrando os casos nos animais, a gente tem uma vigilância epidemiológica das populações bem fortalecida, e essa vigilância epidemiológica também vai retirar os dados da vigilância ambiental através do contato com a Secretaria de Meio Ambiente de cada município, para que haja realmente esse contexto globalizado de atuação das vigilâncias e a redução das doenças em casos específicos. Essa é uma prática sustentável, ela é comprovadamente efetiva, fazer vigilância dá resultados positivos, né? Então, por que a gente diz que é uma prática sustentável? Porque é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção e a prevenção de qualquer doença, a partir da análise de seus fatores determinantes e condicionantes, tanto da saúde individual quanto da saúde coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar, então, ações de medidas preventivas e fazer o controle das doenças até a erradicação ou dos agravos no Brasil. Erradicação é a palavra que a gente quer mais utilizar, dizendo que não ocorre essa doença, que não há casos dessa doença no Brasil, tornando o Brasil um território livre de doenças.